Boa noite a todos. Desejo que todos se encontrem bem, com seus familiares, amigos, conhecidos, que todos estejamos na paz de Deus. Na noite de hoje, sendo a última quarta-feira do mês, o trabalho da fluidoterapia, onde todos nós já somos sabedores desta atividade tão especial, sendo a última quarta do mês, onde cada um de nós, sempre ao se dirigir à Fraternidade Espírita Amor e Luz, para assistir à palestra doutrinária, é sabedor de que é um momento muito importante de nos aprofundarmos no Evangelho, nas orações, nos momentos de todos nós conseguirmos experimentar esta reflexão um pouquinho mais profunda dos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E sendo assim, então, lendo um pouquinho das obras básicas, como todo referencial que nos dá uma base muito profunda dos ensinamentos da doutrina espírita, lá na obra básica, a Gênese, nós encontramos no capítulo 1, em um dos parágrafos, a seguinte sinalização, que diz assim, que pelo Espiritismo, o homem, ele sabe de onde vem, para onde vai, por que se encontra aqui na Terra, por que sofre temporariamente e observa tudo à sua volta pelo olhar, pela compreensão da justiça de Deus. É sabedor, e ali, nós lendo um pouco mais na Gênese, discorre então que pelo Espiritismo somos sabedores que a alma ela progride incessantemente através de uma série de existências até que o grau evolutivo da perfeição possa se aproximar de Deus. E nesta compreensão que a gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada, nós vamos percebendo que assim como nós vivemos coletivamente, precisando um dos outros, os espíritos que ainda se encontram no mundo espiritual, os nossos irmãos desencarnados, eles continuam também evoluindo. Eles também continuam progredindo, aprendendo, e muitos deles nos acompanham. E então, também lá no Livro dos Espíritos, em uma outra obra, na pergunta 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Os espíritos então respondem a Kardec que a esse respeito a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente é ele que vos dirige. Ou seja, podemos compreender que estamos acompanhados de espíritos desencarnados nas nossas existências, porque assim também temos a oportunidade de aprendermos, temos a oportunidade de orarmos por todos os irmãos, temos a oportunidade de percebermos que no nosso caminho evolutivo, sendo então oportunizado várias existências, muitas delas nós passamos pelas diferentes moradas que o Pai nos oportuniza. E desta forma então,
retornamos a cada existência à nossa verdadeira pátria, o plano espiritual. E lá então reencontramos os nossos irmãos desencarnados em conformidade também com todo o nosso processo que precisamos passar, vivenciar. E sendo assim então, na noite de hoje, onde toda a exposição doutrinária, o trecho do Evangelho ao qual nós nos reportamos para contribuir para esse momento de buscarmos nas orações, de buscarmos nos ensinamentos de Jesus, embasamentos, para que assim a gente possa vivenciar a nossa existência da melhor forma possível, entendendo, a real situação que cada um passa, sabendo que são experiências, lições. Eu gostaria de convidar a todos para que pudéssemos abrir o Evangelho no capítulo 28, lá no trecho 2, ou vamos dizer assim, na segunda parte, onde diz preces por aquele mesmo que ora. No capítulo 28 é uma coletânea de preces que ali nos convida a nos chamar a atenção para alguns assuntos, para nós nos aprofundarmos, compreendermos de alguns temas que muitas vezes sinalizamos nas orações e que nos esclarecem, que nos contribuem muito para o nosso melhoramento. E assim então, tem ali como subtítulo aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Hoje então nossa conversa e o nosso tema é sobre os nossos anjos guardiões. Esses anjos, esses irmãos protetores que nos acompanham. E o trecho diz assim: todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sobre sua proteção. Desempenha, junto de nós, a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando não nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sobre o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particular simpatia nos inspire. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Queridos irmãos, podemos perceber que a cada encarnação que vamos iniciando, nós não estamos sozinhos. Em todo o nosso planejamento para que a gente possa dar conta de muitos pontos importantes na nossa bagagem evolutiva, nós somos acompanhados. E aí aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece desse acompanhante que denominamos de nossos anjo guardião. Esse espírito protetor que nos inspira, nos intui, que ora por nós, que nos cuida, mas que respeita o nosso livre-arbítrio, que já compreende que muitas vezes precisamos amadurecer espiritualmente,
nos dando conta através das lições e desafios que a vida nos oferece para nos fortalecermos. E também ali nos explica esse trecho do Evangelho que entre encarnados, né, que nos acompanham, também temos os nossos protetores, que se mostram muitas vezes no nosso grupo familiar, de amigos, conhecidos, até mesmo os desconhecidos, que muitas vezes passam pela nossa jornada, mas que ali também nos auxiliam, nos dão força, nos fazem confiar que as dificuldades, que os momentos difíceis, dolorosos, que todos nós passamos, eles não duram para sempre. Nós estamos a todo instante sendo inspirados para que a gente possa ir avançando cada vez mais no nosso progresso, na nossa transformação moral, na nossa modificação dos nossos maus hábitos, às vezes das nossas incertezas para que caminho seguir, e no momento que a gente faz aquele exercício da oração, do sentimento sincero em buscarmos o auxílio do nosso anjo protetor, do nosso anjo guardião, em buscarmos o auxílio dos nossos amigos espirituais. Eles são conhecedores, mas nós precisamos também exercitar, porque Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o quanto nós podemos ir avançando e que se faz necessário sempre buscarmos na humildade, na sinceridade para conosco mesmo, em recomeçarmos a todo instante, no melhoramento individual, no melhoramento coletivo, que é aí que nós vamos percebendo a ação e a sintonia que temos com o nosso anjo guardião, a sintonia vibratória dos irmãos espirituais que nos acompanham. O nosso padrão vibratório, ele se modifica a todo instante, porque a vivência material muitas vezes oportuniza para que haja um desequilíbrio, uma desarmonia. E quando nós vamos percebendo, a gente já começa a trabalhar para que a gente retome, né? Retome o equilíbrio, retome a esperança, retome o nosso desejo de vencermos, de construirmos. Claro que em alguns momentos a gente pode até às vezes sentir, né, que não conseguimos, se nos sentirmos às vezes entristecidos, mas são processos que fazem parte da nossa evolução, do nosso melhoramento, mas buscarmos sempre para não nos tornarmos enfermos da alma, enfermos do nosso pensamento e do nosso coração. Às vezes eu brinco que a gente vai se aprofundando na doutrina espírita, que vai nos esclarecendo sobre hoje nós encarnados, né? Mas temos já várias existências anteriores, muitos retornos à nossa pátria espiritual, onde a nossa compreensão ela se amplia, né? De tudo que já conseguimos conquistar e tudo aquilo que necessitamos refazer as lições. Muitas vezes podemos considerar, mas onde anda meu anjo guardião? Somos sabedores, né? O Evangelho vem nos esclarecer, que o nosso coração sinaliza, porque à medida que vamos substituindo os nossos sentimentos, às vezes tão ainda enraigados no egoísmo, né, no orgulho, e sendo eles trabalhados pela substituição da resiliência, da resignação, da paciência,
do trabalho no bem, nós vamos conseguindo com mais clareza entender e compreender as intuições, as orientações que são emanadas para cada um de nós. Que a gente possa perceber, queridos irmãos, que temos oportunidades riquíssimas de tornar as nossas experiências diárias em vivências muito mais saudáveis, com muito mais qualidade de vida, com muito mais sabedoria em nos direcionarmos aos nossos sonhos, projetos, aos nossos desafios que num primeiro instante parecem muito grandes, vamos dizer assim, em que não teremos força. Mas quando começamos a entender a dinâmica de como nós aqui estamos para evoluirmos, que não estamos sozinhos, que temos os nossos anjos protetores que nos acompanham, tanto encarnados quanto desencarnados, e que o viés para essa aproximação e essa sintonia se estabeleça é a nossa alma, é o nosso coração, é tudo aquilo que acreditamos, confiamos, é tudo que está voltado para os nossos valores, esses valores tão bem ensinados pelo nosso querido Mestre Jesus. E na noite de hoje, como um momento tão especial, onde buscamos cada vez mais nos fortalecermos na fé, nessa fé que chega a todos a quem amamos, a todos que por um momento ou outro já passaram ou estão passando por situações de enfermidades físicas e de todas as ordens, por situações às vezes materiais, desprovidos dos recursos suficientes para uma vida saudável, na sua alimentação, na sua questão da segurança, na questão da busca também da proteção, do agasalho, enfim, desses recursos que são muito importantes para aqui estarmos. Nosso planeta é rico, Deus nos oportunizou, tantos instrumentos para nos ajudar, tantos recursos para que assim a gente aprendesse a conviver, a trabalhar, a lidar, sendo sabedor que o que nós vamos levar ao retornarmos ao nosso plano espiritual, a nossa morada, é o que nós vamos agregar à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso coração. E é no dia a dia, é na convivência um com os outros que vamos então aprendendo. Muitas vezes no nosso corre-corre podemos até às vezes pensar, mas não dá tempo de eu buscar um tempinho para me fortalecer na espiritualização, na questão da religiosidade, nessa busca tão necessária com Deus, nessa vivência. Mas se nós, à medida que vamos estabelecendo para nós mesmos uma organização em que a gente consiga, se organizar nos tempos, dia a dia vai sendo mostrado sutilmente que transformações ocorrem, porque nos tornamos melhores, mais harmonizados, com muito mais tranquilidade ao lidar com as nossas rotinas que acontecem diariamente. Então nós vamos buscando essa vivência com muito mais propriedade, para a gente poder, na nossa individualidade, se melhorar e com certeza, melhorarmos o ambiente onde vivemos, com as pessoas que convivemos, porque assim vai sendo exercitado todos os ensinamentos que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. E na noite de hoje,
que é um momento onde, mais uma vez, a gente tem a oportunidade de nós mesmos, no nosso lar ou no lugar em que a gente possa se encontrar, tirar esse tempinho para agradecermos a Deus por mais uma noite, por mais um dia, agradecermos por todo esse caminho percorrido e por tantos outros que assim da vontade de Deus possamos viver. Agradecermos por todos os irmãos que compartilham da nossa existência, desejando ao outro tudo aquilo que gostaríamos que desejassem para nós, sabendo que Jesus já nos ensinou de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que tenhamos, irmãos, uma noite muito abençoada, que além da oração para conosco mesmo, possamos emanar o nosso profundo amor, nosso profundo desejo que todos os irmãos encarnados e desencarnados tenham muita assistência, amparo e auxílio do nosso Pai Maior, do Mestre Jesus e de todos os nossos queridos amigos espirituais. Que possamos agradecer por Deus nos permitir, cada um de nós, termos o nosso anjo guardião, nos ajudando, nos auxiliando, porque Ele também está em evolução. Desejarmos a Ele, esse Espírito amigo, que a gente possa ser receptivo a todo o amor que Ele dispensa a cada um de nós. Fiquem com Deus, um grande abraço fraterno nesta noite muito abençoada. Que assim seja.